Iniciar a gravação. Ficou top, David, parabéns. Valeu, Marcelo. Então, hoje a gente vai iniciar basicamente tratando sobre as cartas do Michael. Tá? As cartas do Michael. É um módulo bem interessante. Haja vista o pessoal do mês 1, o pessoal da turma 1 e o pessoal da turma 2 já chegaram em um único nível. Agora a gente pode dar prosseguimento nos conteúdos de forma igualitária. Então a gente vai tratar aqui hoje sobre as cartas do Michael. Avançando um pouco mais, a gente vai tratar sobre a carta número 1 do Michael, que é o modelo de ação de preço da TIC número 1, que é o scalp intradiário de máximas e mínimas do dia anterior. Vocês vão ver que o que a gente vai tratar aqui é basicamente modelos operacionais. Tá? A gente vai tratar de 12 modelos operacionais nesse módulo. E esses 12 modelos operacionais vão abarcar uma série de questões e vão amarrar uma série de círculos menores. Pensa que tem um monte de círculozinho. Pensa que tem um monte de círculo. Aqui assim, ó. Essa série de cartas, pensa que ela é um círculo maior que amarra tudo isso aqui, tá? Então essa série de cartas do Michael é isso aqui, ó. É um círculo maior que abarca e amarra uma série de círculos menores que o Michael ele solta de forma gradativa. Tá? Então, modelo número 1, scalp intradiário máximas e mínimas. Quando a gente ouve essa palavra, soa muito como um alarme na mente dos senhores. Quando os senhores ouvem scalper, os senhores já são automaticamente a memória de longo prazo dos senhores são interligados a scalper de alta probabilidade, porque os senhores me ouviram falar muito sobre isso, e eu ainda vou continuar falando muito sobre isso. Scalper de alta probabilidade, tá? E esse é o pré-requisito número 1 para que os senhores entendam o que é que eu vou falar aqui. Reparem, eu estou tratando sobre o incompetente inconsciente, o caçador lá incompetente inconsciente, que precisa ter esse parâmetro para entender. Essas cartas do Michael é um grande círculo que amarra círculos menores, como eu estou falando para os senhores. Então, quando a gente olha para essa primeira carta do Michael, scalp intradiário, máximas e mínimas do dia anterior, o Michael vai passar todo um pré-requisito, tá? Então vamos pegar aqui alguns pré-requisitos antes da gente ir para o gráfico, para que os senhores entendam. Então, pré-requisito para os senhores entenderem essa carta número 1 do Michael é dominar o scalper de alta probabilidade, que eu tenho uma playlist que é basicamente, eu acho que é uns 20 e poucos vídeos falando sobre isso daqui, e analisar a fundo e entender isso daqui, tá? É onde eu começo a mostrar para vocês o primeiro tipo de swing high, o primeiro tipo de swing low, que é só 3 velinhas. É aquele vídeo, é o basilar, é a base da base, é aquela série lá que é o pré-requisito para que os senhores entendam isso daqui que eu vou falar agora. Tá? Então, dominando o scalper de alta probabilidade, volume 1 a 3, é o pré-requisito para isso. O perfil do comerciante que a gente praticamente enxerga para essa modelagem aqui é esse perfil aqui. Ó. Deixa eu diminuir isso aqui. Vou colocar no 22. Esse perfil aqui é o perfil do comerciante que vai se identificar muito com essa carta. Então, qual é esse perfil de comerciante? Esse perfil de comerciante aqui é o perfil que não está disposto a se manter por muito tempo ou durante a noite no mercado. Scalp. O cara aqui é scalp. O cara ele não vai para swing, ele não vai para position, ele não vai para trade de posição, ele não vai para hold, ele é scalper. Então, primeiro
Primeiro ponto que você tem que fazer essa autoanálise. Qual é o seu perfil de comerciante? Se você é um cara que não está disposto a se manter por muito tempo ou deixar sua posição aberta durante a noite, essa carta aqui é para você, tá? Segundo tópico aqui do perfil do comerciante, que toma decisões com facilidade e é propenso a ter opiniões fortes. Se você é um trade que toma decisões com facilidade e é propenso a ter opiniões fortes, isso aqui é para você. Se você é um trade que prefere configurações frequentes em vez de esperar uma configuração de longo prazo, que ela se forme, isso aqui é para você. Então, se você está se identificando com alguma dessas daqui, basicamente esse perfil vai servir para ti. Tá? Esse perfil vai servir para ti. Por quê? Se você tem o 1, não tem o 2 e tem o 3, esse 2 aqui ele tem que ser desenvolvido no longo, médio prazo. Tudo bem? No longo, médio prazo, isso aqui tem que ser desenvolvido. Tópico 4. Tem uma cesta de mercados para examinar durante ou diariamente na noite anterior. Ou seja, você tem ali basicamente um perfil mais minimalista que sempre antes do próximo dia faz toda aquela análisezinha como eu já ensino para vocês. O Michael está dizendo, ó, você tem uma cesta de mercados para examinar diariamente na noite anterior. Ou seja, você se prepara para o próximo dia. Isso aqui é uma característica que todo trade tem que ter. Tá? Todo trade tem que ter. Mas em especial o day trade aqui, ou o scalper, ele tem que entender isso. Ele tem que analisar o mercado toda santa noite para entender o que é que vai acontecer no próximo dia. Tá? E se você não pretende fazer grandes negociações, limitando o foco a selecionar scalpers aqui, basicamente de curto prazo. Essa palavrinha aqui eu coloquei errado. Isso aqui é scalper. Scalper de curto prazo. Então, se você tem alguma coisa disso daqui, essa carta do Michael é para você, tá? Então, ou se você tem algumas questões aqui e falta algumas, você precisa desenvolver essas questões que lhe faltam. Ponto. E vamos para o próximo tópico. Então, essa configuração basicamente a gente vai estar tratando de quê? A gente vai estar tratando de configuração. Ou padrão dessa configuração, a gente vai estar tratando de entrada de comércio ideal na Q-Zone de Nova York. Ataques diários anteriores. Ataques diários anteriores. A gente vai estar basicamente aqui, ó. Ataques diários de PDH e PDL. É isso aqui. Se você entender isso daqui e masterizar isso aqui na sua mente, você já está começando a fixar algo na sua mente. E esse algo é bem interessante. Preste atenção. Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês, agora, a partir dessa carta número 1, é o que vocês deveriam fazer desde o primeiro momento quando eu falo para vocês. Façam o diário de trade de vocês. Peguem o modelo de vocês e destrinchem ele escrevendo. É isso aqui. Então, basicamente, qual é o pré-requisito? Qual é o perfil do comerciante? Qual é essa configuração, ou o padrão dessa configuração principal? Primeiros 3 tópicos aqui, ó. Tá aqui para vocês. Então, pré-requisito é você dominar o scalper de alta probabilidade. Perfil do comerciante são esses 5 tópicos aqui, tá? Esses 5 tópicos. Esse e esse. E a configuração de padrão aqui, ou o padrão da configuração, leiam como quiserem, que vai dar o mesmo sentido, é entrada de comércio ideal na Q-Zone de Nova York. Pô, David, mas eu não consigo estar presente na Q-Zone de Nova York. Fica tranquilo. Temos 12 cartas para ler do Michael. E essas 12 cartas vai ter alguma que vai se identificar com você. Porque vai ter para New York, vai ter para Londres, vai ter para Londres Close, vai ter para Ásia, vai ter para tudo. Tá? Vai ter para tudo aqui essas cartas. Como eu já falei e repito. São círculos menores que eu venho desenvolvendo junto a vocês. E essas cartas aqui vai ser um círculo maior que vai abarcar
tudo bem? Então vamos avançar um pouco mais. Uma visão geral dessa configuração aqui. Essa visão geral dessa configuração, a gente vai estar tratando isso aqui, ó. A gente vai estar querendo pegar isso daqui. Tá. Deixa eu ajeitar isso aqui para vocês. Aqui tá bom, aqui tá bom. Deixa eu dar só um enter aqui. Aqui. Então, a visão geral que vocês precisam ter disso aqui, isso aqui, ó. A gente vai realizar compra de padrão OTE de alta na sessão intradiária de Nova York, enquanto se antecipa uma alta para a máxima do dia anterior. Primeiro ponto, a visão geral da configuração é essa. A gente vai comprar padrão OTE de alta da sessão intradiária de Nova York, enquanto a gente antecipa uma alta para a máxima do dia anterior. Ou o inverso é verdadeiro, nós vamos vendendo a descoberto padrões de OTE de baixa na sessão intradiária de Nova York, enquanto antecipamos um declínio para a mínima do dia anterior. Olhem só, a visão geral da configuração. Vão pegando a visão, basicamente, como é que vocês devem fazer a escrita de vocês. É assim, ó, uma montagem de um diário, basicamente. Uma montagem e definição de uma configuração de negociação. É dessa forma. Então a gente tem um pré-requisito, tem um perfil do comerciante, tem a configuração de padrão, ou a visão ali, basicamente. A visão geral da configuração, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente está predisposto a fazer. Primeira questão, a gente vai comprar padrão de OTE de alta na sessão intradiária de Nova York, enquanto nós antecipamos uma alta para a máxima do dia anterior. Ou nós vamos vender a descoberto padrões de OTE de baixa na sessão intradiária de Nova York, enquanto antecipamos um declínio para a mínima do dia anterior. Tá? Próximo ponto, projetando de 10 a 30 pips além da faixa alvo do dia anterior. O dia anterior, olha, preste atenção nisso aqui, o dia anterior não se limita ao dia do calendário anterior, cujo nome é hoje. Ou seja, a gente tem o dia hoje, o dia anterior basicamente não é o dia de ontem, tá? Ele está dentro da faixa do IPDA de 20 dias. Ele está dentro da faixa do IPDA de 20 dias. Por que eu estou trazendo as cartas só agora? Porque os senhores já têm uma visibilidade do que é os dados de IPDA 20, 40 e 60. Então, essa carta número 1 diz respeito a uma faixa de dados de 20 dias. Quando a gente fala ataque ao dia anterior, a gente não está falando de ontem, a gente não está falando de anteontem, a gente está falando de uma faixa de 20 dias, ok? Uma faixa de 20 dias. É importante que os senhores coloquem isso na mente dos senhores. A gente está falando de uma faixa de 20 dias. Essa é a visão geral da nossa configuração. Quando a gente vai agora para definir o modelo de compra, quando a gente vai definir o modelo de compra, a gente vai pegar aqui as informações que o Michael nos passa. Deixa eu pegar aqui as informações que o Michael passa para a gente, para que vocês entendam. Ok. Então, definindo programas de compra. Ah, David, o que é um programa de compra? Eu já passei para vocês. É um programa simplesmente onde você vai estar querendo ser comprador. Tá? É um programa que você vai estar querendo ser comprador. Então, já visto isso aqui acima, vamos atualizar e vamos mover nosso quadro. Vamos excluir isso, exclui e vamos mover nosso definindo modelo de compra para aqui para cima. Então, quando a gente está definindo um modelo de compra, pessoal, a gente está tratando de quê? A gente está comprando somente quando o diário estiver atingindo uma máxima oscilante. Vocês vão ver isso aqui no intervalo de dados do IPDA dos últimos 20 dias e não em um prêmio, tá? E não em um prêmio. Matrizes de prêmio e desconto sendo encaixadas aqui nesse assunto.
A compra pode ser considerada no equilíbrio da faixa diária do intervalo de dados de IPDA de 20 dias. Olha aqui que interessante. A compra somente quando o diário estiver atingindo uma máxima oscilante do intervalo de IPDA dos últimos 20 dias e não em um premium. A compra pode ser considerada no equilíbrio da faixa diária do intervalo de dados do IPDA de 20 dias. As execuções de expansões parabólicas estarão acima do nível de equilíbrio do intervalo de dados de IPDA de 20 dias, pois tem como alvo a máxima do dia anterior e seu pool de liquidez acima dela. Tudo bem? Definindo modelos de compra. Primeira questão. Próxima questão. Processo de entrada. Eu já defini basicamente aqui qual é a minha configuração. Vamos entender o que é que eu vou levar em consideração para fazer uma entrada nisso daqui. Eu vou levar em consideração isso daqui, ó. O processo de entrada de compra. Então, em um programa de compra, eu vou prestar atenção de segunda a quarta. Segunda a quarta. Lembrando, isso aqui deve ser seguido extremamente à risca, tá? Repito, isso aqui deve ser seguido extremamente à risca, até que você ganhe expertise e passe de um hunter incompetente inconsciente, porque a gente está tratando em um módulo aqui de hunter incompetente inconsciente, que é aquele pessoal que precisa lá do YouTube. A gente vai trazer todo um aparato, desde o pessoal que precisa do YouTube para entender o Masterclass, até chegar em um módulo guardião, que são modelos mais avançados, mais técnicos, que precisa de um entendimento ainda maior, tá? Então, para você desenvolver isso, você precisa seguir isso aqui à risca. Em um programa de compra de segunda a quarta-feira, são dias ideais para comprar na seção de Nova York. Quinta-feira ainda pode ser considerada desde que haja liquidez para a baixa resistência. Opa, baixa resistência, eu já ouvi sobre isso aqui. High Resistance Liquidity Runs, Low Resistance Liquidity Runs. Eu já ouvi sobre isso. Opa, Nova York. Segunda a quarta-feira são dias ideais para compras na seção de Nova York. Opa, que os zones. Por que de segunda a quarta? E quinta, se ainda houver liquidez acima. Entre 7 e 11 horas, em gráficos de 5 minutos. Entre 7 e 11 horas, em um gráfico de 5 minutos. Opa! Fator tempo está sendo me apresentado agora. Eu entendi o fator preço, que está mais acima. Dados de IPDA de 20 dias e assim sucessivamente. Compra quando ele atingir uma máxima oscilante, não em uma região premium, mas pode ser uma região de equilíbrio. Então, agora eu tenho o fator tempo. Segunda a quarta, na seção de Nova York. Quinta-feira ainda pode ser considerada se haver liquidez de baixa resistência entre 7 e 11 horas em um gráfico de 5 minutos. Procure uma retração mais baixa. Preste atenção aqui. Entre 7 e 11 horas em um gráfico de 5 minutos, procure uma retração mais baixa contra o momento da sessão de Londres do dia. Série dos criadores de mercado. Série dos criadores de mercado. Procure uma retração mais baixa contra o momento da sessão de Londres do dia. Que comportamental é esse? Já expliquei para vocês há um tempo atrás. Usando o padrão OTE de alta e tirando proveito do nível de 62%. Tá? 62%. Vocês vão seguir isso aqui à risca. Não vão desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vão seguir isso aqui à risca. Tem gráfico. Tem o tempo do gráfico. Tem o horário que vocês devem procurar. E tem o dia da semana que vocês devem procurar. Processo de entrada de compra. Dia, Killzone, horário e o gráfico e o nível que vocês vão procurar na entrada OTE. Quem não entende de entrada OTE, volta lá para o nível incompetente inconsciente do site aqui, ó. Incompetente inconsciente, e vai entender aqui, ó.
nesse módulo gratuito aqui, ó, Scalper de alta probabilidade. Eu ainda vou colocar outro módulo aqui do incompetente consciente, que é reconhecendo entradas de padrão OTE. Tá? Vai para aqui que você vai entender do que eu estou falando. Então vocês vão usar nesse padrão OTE, tirando proveito do nível de 62. Tirando proveito do nível de 62 da FIBO. Tá? Então, processo de colocação de stop. A gente entendeu o processo de entrada, vamos entender o processo de colocação de stop. Como vai ser esse processo de colocação de stop, David? O processo de colocação de stop vai ser mais ou menos uma coisa bem interessante, né? Processo de colocação de stop, usando a mínima entre 7 e 10 horas, horário de Nova York, com base para a entrada longa. Coloque um stop de venda de proteção na mínima ou 5 pips abaixo dela, ou 5 pontos abaixo da mínima que foi criada nessa sessão, tá? Próximo requisito, não mova o stop de proteção até que 20 pips tenham sido dimensionados da posição. Vocês vão ver isso quando eu for para o gráfico. Tá? Vocês vão ver isso aqui quando eu for para o gráfico. Mova o stop para cima para bloquear 5 a 10 pips após o primeiro dimensionamento ou o preço se mover acima da sua máxima inicial da sessão de Nova York, antes da entrada da negociação. Se o preço se mover para seu stop, nenhuma reentrada deverá ser realizada. Olha lá, processos de colocação de stop. Processos de entrada, processos de colocação de stop agora sendo definidos. Lembrando que a gente está fazendo aqui, a gente está definindo um operacional, a gente está pegando os parâmetros, a gente está anotando, a gente está escrevendo, a gente está destrinchando tudo nos pormenores. Temos a definição do programa de compra, temos o processo de entrada do programa de compra, temos o processo de colocação de stop do programa de compra, que está tudo aqui pormenorizado e definido. Então a gente vai usar basicamente a mínima entre 7 e 10 horas, horário de Nova York, com base para a entrada de compra. Coloque seu stop de venda de proteção na mínima ou abaixo dela 5 pontos. Não mova o stop de proteção até que 20 pips tenham sido dimensionados na posição, ou seja, tenha andado a seu favor. Mova o stop para cima ou ali por volta do BE 5 a 10 pips acima após o primeiro dimensionamento ou o preço se mover acima da sua máxima inicial na sessão de Nova York antes da entrada de negociação. Agora, se o preço se mover para o seu stop, nenhuma reentrada deverá ser feita. Ou seja, eu fiz minha entrada. O preço começou a ir de encontro ao meu stop. Eu não devo reentrar. Eu não devo fazer mais um clique. Eu fiz minha entrada, posicionei meu stop, estou com meu take, eu não vou fazer nada depois desse meu primeiro clique. O que eu vou fazer é seguir isso aqui que o Michael está falando. Tá? Eu vou seguir isso aqui. Se o preço não moveu 20 pips a favor, eu não vou movimentar aqui, ó, o meu stops. Eu não vou movimentar o meu stop. Se o preço não moveu 20 pips, eu não vou movimentar o meu stop. Se o preço não chegou a um alvo de dimensionamento de FIBO de expansão, eu não vou movimentar meu stop. E se eu fiz minha entrada, o preço andou um pouco e depois voltou ali, começou a ficar abaixo do meu nível de entrada, indo de encontro ao meu stop, eu não vou fazer nenhuma reentrada. Vai ficar fixo. Eu não vou fazer nada. Vai ficar lá, estático. Ou é take, ou é stop. Ou é take, ou é stop. Ou é BE, se você vê o preço andando, conforme o Michael está mostrando, e você travar a sua posição. Tá? Então preste atenção aqui nos pormenores. Vamos mover o quadro branco. Vamos definir isso aqui. Vamos trazer essa linha para cá. E vamos entender agora sobre metas de posições longas. Tá? Metas de posições longas. É isso aqui, ó. Que são as metas da operação de compra. A gente definiu a entrada, a gente definiu o stop, vamos definir metas. Tá? Vamos definir metas aqui agora. Então, quais são as metas aqui para essa operação de compra? As metas de posição longa, faça a primeira escala logo antes de retornar à máxima inicial do dia ou à máxima do dia anterior. Tá? Faça outra redução no alvo 1, na ferramenta de FIBO, e retire algo no alvo 2, na ferramenta de FIBO. Se as notícias foram divulgadas no final de Nova York, após o meio-dia, deixe uma pequena parte para
Ver se uma oscilação simétrica pode ser alcançada. Feche tudo se este nível for atingido. Vamos lá, vamos entender aqui essa ferramenta de Fibo, tá? Se você não sabe o que é ferramenta de Fibo, vai lá na série Scalper de alta probabilidade que eu estou explicando isso tudo nos pormenores. Mas isso aqui também vai ser explicado aqui agora. Então você vai pegar a retração de Fibo. A retração de Fibo é uma ferramenta de 2 cliques, tá? A ferramenta de Fibo é uma ferramenta de 2 cliques, que ela está bem aqui na sua tela, aparecendo aí. Essa ferramenta de Fibo, os senhores vão dar 2 cliques em cima dela, ela vai abrir tudo isso aqui. Então os níveis que vocês precisam: nível 0, nível 50, nível 62, nível 70, nível 79. Posso até colocar um 75 aqui, tá? E quando eu for tratar sobre metas de posição longas, o que é que eu estou tratando aqui? Eu estou tratando de um nível de -2, tá? Eu estou tratando de um nível de -1, e eu estou tratando de um nível de -0,5. -0,5, -1, -2 e -1,5. A gente está tratando desses níveis aqui. Menos 1,5. A gente está tratando desses 4 níveis. Tudo bem? A gente está tratando desses 4 níveis aqui. Deixa eu só subir um pouquinho aqui o quadro branco, para que eu mostre para vocês essa fibra aqui. Para que vocês entendam o que é que o Michael está querendo dizer sobre essa questão aqui. Vamos entender aqui o que o Michael está querendo falar com essas metas aqui, tá? O Michael está querendo passar isso aqui, ó. Feche tudo se este nível for atingido. A oscilação simétrica pode ser alcançada. Pronto, aqui tá bom. Então vamos entender sobre metas aqui de posição longa a partir da ferramenta de Fibo do Michael. Quando eu faço a medição com 2 toques na Fibo, eu estou medindo um range. Quando eu meço esse range, a minha Fibo de expansão vai me mostrar dimensionamentos do que eu medi aqui. Ó, isso aqui é o meu range que foi medido. Quando eu expando para um nível 1 acima, eu estou dizendo o quê? Ó, andou um nível do que eu medi. Quando eu expando mais uma vez aqui, ó, andou 2 níveis do que eu medi aqui abaixo, tá? Então é isso aqui que o Michael está dizendo, ó. Você mediu isso. Isso aqui é seu range. Você fez sua entrada aqui no nível 62. Eu tenho um swing high aqui, esse swing high ele foi quebrado. Então voltou ao nível 62. Você fez sua entrada aqui no nível 62, ó. Tá? Você fez sua entrada aqui no nível 62. Você colocou seu stop abaixo dessa mínima no tempo de 5 minutos ou 5 pontos abaixo. Você fez isso? Fez. Então agora, o que é que a gente vai estar dizendo? O que é que a gente vai estar fazendo? Vamos entender aqui o que é que o Michael está falando. Faça a primeira escala ou retire logo antes de retornar à máxima inicial do dia ou à máxima do dia anterior. Ou seja, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto inicial para você já fazer o quê? Para você mover para o BE. Seu stop está aqui. Chegou acima disso daqui. Chegou acima disso daqui. Aqui já é um ponto onde você pode mover para o BE, tá? Aqui abaixo, aqui. E também tirar parcial. Tirar uma porcentagem de lucro aqui. Você deve tirar porcentagem de lucro aqui. Você deve tirar porcentagem de lucro. Tudo bem? Aqui é obrigatoriamente para você tirar porcentagem de lucro. Por quê? Você não sabe se ele vai embora. Quando ele chega nisso aqui, ele já está atingindo um alvo, que é a máxima do range. Então, o que é mais prudente a se fazer? Você pegar seu stop aqui, mover ele um pouco para proteger e minimizar, e aqui já tirar parcial. Tudo bem? Aqui já tirar parcial. Faça outra redução no alvo 1 na ferramenta de Fibo. Vocês vão ver que a ferramenta de Fibo do Michael, o alvo 1 tecnicamente seria aqui.
Mas ele tem o alvo 1 como sendo 0.5. Esse seria o alvo 1 dele aqui, ó. Então ele chega no alvo 1 aqui, ele já tira mais uma parcial. Então reparem, ele coloca a grana no bolso aqui, ele coloca a grana no bolso aqui, ele coloca a grana no bolso aqui. Bem simples assim. Ele vai evoluindo a sua condução. Chegou nesse nível, que seria o nível 0. Ele faz parcial e move o stop. Chegou no nível 0.5, ele faz outra parcial. E geralmente ele deixa travado aqui no BR. Ele não movimenta mais o stop inicialmente para o que a gente está tratando aqui, para esse modelo de carta 01. Tá? Para esse modelo de carta 01, isso aqui é o que vocês devem estar procurando. Então o mercado vem e faz o quê? Ó? O mercado vem e vai para esse nível aqui, que seria o nível 2. Tá? Esse aqui, ó, retire algo do alvo número 2 da ferramenta de Fibo. É esse aqui. Ó. Esse nível 1 é o alvo 2 do Michael. Tá? Esse nível 1 é o alvo 2 do Michael. Tá? Esse nível 1 é o alvo 2 do Michael. Se as notícias foram divulgadas no final de Nova York após o meio-dia, deixe uma pequena parte para ver se a oscilação simétrica pode ser alcançada. A oscilação simétrica é esse nível aqui, que seria o nível 3. Então é basicamente aqui, ó. Oscilação simétrica. Deixa eu tirar isso daqui. Nível 2. Nível 2. Nível 1. E esse nível aqui é além da oscilação simétrica. Esse nível aqui é além da oscilação simétrica. Tá? Reparem, esse nível aqui seria o nível 0, que é um nível já de parcial. Nível 0 de parcial. É esse nível aqui. Reparem os níveis de parcial que o Michael tem dentro dessa aula de carta número 1. Nível 0, que é logo antes de retornar à máxima inicial do dia ou à máxima anterior, é esse nível. Nível 0 de parcial. Nível 1 da ferramenta de Fibo, vocês vão ver que é esse nível menos 0,5. Tá? Esse nível aqui é um nível menos 0,5. Nível 2 que o Michael fala é esse nível menos 1 da Fibo. Nível 3, ou chamado por ele de oscilação simétrica, é o nível menos 1,5. É esse aqui. Tá? E além da oscilação simétrica, é essa daqui. Então, basicamente, o que é que vocês vão estar procurando? Tirar parcial. Fez uma entrada embasado na entrada OTE. Chegou no nível 0, parcial e conduz o stop. Chegou no nível 1, do que o Michael chama, parcial. Chegou no nível 2, você pode retirar tudo ou tirar uma parte, travar no BE e deixar para ver se chega até a oscilação simétrica, que é essa daqui. Tudo bem? Então, definindo metas de posição longa, é isso aqui que a gente tem o Michael nos apresentando, tá? Definindo metas de oscilação simétrica. O script ao inverso disso é verdadeiro. O script ao inverso disso é verdadeiro, que é basicamente o quê? Definindo programas de venda. Definindo programas de venda. Como é que a gente vai definir programas de venda? Vamos lá, vamos explicar aqui para vocês.